direto do quartinho do Apolo para falarmos sobre fraldas, mais especificamente sobre as fraldas ecológicas. Bom, eu tenho uma história com essas fraldas ecológicas e eu uso elas desde que o Apolo é recém-nascido. E toda vez que eu compartilho sobre isso lá no meu Instagram, é engraçado porque eu ainda recebo várias mensagens do tipo: meu Deus, você é louca de usar fralda de pano, que loucura! Mas eu uso essas fraldas por questão de necessidade. Então, o que aconteceu para eu chegar até aqui e hoje poder falar para vocês com tanta propriedade sobre as fraldas ecológicas? Seja muito bem-vindo a esse canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Fressato. Aqui eu falo sobre livros, maternidade, negócios e muitas outras coisas, e hoje a gente vai falar sobre fraldas. E uma das coisas importantes de falar sobre mim é que eu moro em um sítio. Então eu moro na área rural de uma cidade bem pequenininha. E aí a gente tem todos os ônus e os bônus de morar no meio do mato. Um dos ônus é que aqui praticamente não tem coleta de lixo. A gente ainda tem coleta de lixo, porque eu sei que tem lugar que nem tem. A gente tem coleta de lixo, mas é só uma vez por semana. E o caminhão de lixo não passa na frente da minha casa. Eu preciso ir até um outro lugar levar o lixo. Então o que a gente faz? A gente armazena todo o lixo em casa e aí no dia do lixo a gente leva o lixo até esse lugar onde passa o caminhão, que fica mais ou menos uns 600 metros da minha casa. Dá pra ir a pé, é bem tranquilo, mas precisa fazer isso uma vez por semana e ao longo da semana eu preciso armazenar o lixo dentro de casa. Não dá pra ficar deixando o lixo lá na rua, então eu preciso armazenar o lixo dentro da minha casa. E aí a gente separa o lixo de 3 formas. O lixo reciclável, que eu levo para uma cooperativa de reciclagem. Às vezes quando eu vou lá entregar o lixo reciclável, eu mostro lá no meu Instagram porque é muito legal o trabalho deles. Mas enfim, isso seria assunto para outro vídeo. O lixo orgânico mesmo, então casca de fruta, resto de comida que não seja carne, frango, peixe. Então esse lixo orgânico que dá para adubar a terra, a gente faz compostagem. Então a gente tem uma composteira em casa e esse lixo vai para composteira. Então a gente não produz esse tipo de lixo. O que sobra então? Resto de carne não sobra também porque eu tenho cachorro. Então, quando sobra algum resto de carne do almoço, vai para meus cachorros. Ou aquela parte que a gente limpa da carne, né? Vai tudo para os meus cachorros também. O que sobra, então? Lixo de banheiro. E a fralda é um lixo que acabaria sobrando também, porque não dá para ir para composteira, obviamente, também não é um lixo reciclável. Então é um lixo que sobra. E é um lixo que não tem muito o que fazer. Ele é o lixo que é lixo mesmo, que vai para o aterro sanitário. E aí, quando eu engravidei, uma das minhas maiores preocupações foi a questão da fralda. Porque eu pesquisei lá no Google e aí falava que, em média, um bebê usa de 7 a 10 fraldas por dia. E aí, fazendo uma conta por baixo, 7 fraldas por dia, vezes 7 dias na semana, são 49 fraldas. Isso armazenado num saco, daria um saco mais ou menos desse tamanho por semana, só de fralda. E imagina o peso de tudo isso. Então eu falei, gente, não tem condição de eu usar a fralda descartável, o que eu vou fazer? E eu não conhecia as fraldas ecológicas, então eu vou mostrar pra vocês, hoje elas são lindas, maravilhosas, é uma coisa sensacional, mas eu não conhecia, eu só tinha referência da fralda de pano, daquela fralda que se usava com alfinete, mas eu já tinha certeza que hoje em dia não era assim. Mas, como eu não conhecia as fraldas ecológicas e também não sabia de ninguém que usava, hoje eu sei que eu tenho 2 casais de amigos que usam e eu nem sabia, veja só como é importante a gente falar sobre isso. Mas eu não sabia de ninguém que usava fralda de pano. Eu fui conversar com pessoas que usaram fraldas de pano muito antigamente. Então, por exemplo, com a minha avó, que usou fralda de pano há 60 anos atrás. Com a minha sogra, que usou fralda de pano há 30 e poucos anos atrás. Então eu fui conversar com essas pessoas e foi muito legal, porque tanto a minha avó quanto a minha sogra, que precisaram usar fralda de pano na época porque não tinha fralda descartável, falaram que era super tranquilo. Eu falei pra minha avó, vó, é muito difícil lavar, né? É super, super difícil. Daí ela falou assim, não, é super tranquilo. Eu colocava tudo dentro de uma bacia, tirava aquela água de xixi, porque fica bem forte a água de xixi, e depois lavava normal, colocava no sol. É bem tranquilo. Eu falei, gente, eu vou confiar. E aí, é engraçado porque pessoas que não usaram fralda de pano, por exemplo, a minha mãe, algumas outras pessoas que eu conheço, algumas amigas que não usaram fralda de pano,
me chamavam de louca. Falavam, meu Deus, Fernanda, tem que dar um jeito no lixo, porque é loucura usar fralda de pano. E aí eu descobri que não é fralda de pano que chama, é fralda ecológica. E aí, comecei a pesquisar sobre fraldas ecológicas. Descobri vários vídeos aqui no YouTube, tudo isso me ajudou e foi uma coisa fantástica. Hoje eu sou uma super defensora das fraldas ecológicas, eu sou apaixonada. E esse vai ser o primeiro vídeo sobre esse assunto aqui do canal, pra não ficar um vídeo super imenso de 1 hora. Mas, inclusive, eu fiz um post lá no meu Instagram pra responder perguntas de vocês. Primeiro, elas são muito lindas, olha só que coisa mais bonitinha. Segundo, que eu achei super tranquilo, que é uma coisa que todo mundo me pergunta, ai, mas é muito difícil lavar? Como que é essa rotina? Gente, é uma coisa que acaba entrando na rotina de uma forma super tranquila e super natural. No começo foi bem difícil, tanto para incluir a lavagem das fraldas na minha rotina, tanto pra entender como usar. Porque eu vou fazer um outro vídeo mostrando as marcas, mas vocês vão ver que ela tem esses ajustes aqui, ó. Então, vou pegar uma que não tá aberta pra vocês. Uma que não tá ajustada, que tá aberta, ó. Tá sem absorvente dentro e ela tá aberta. Ela tem muito botão. Olha só a quantidade de botão que tem. Dá-lhe botão, né? Esses botões aqui são os botões que fazem o ajuste do tamanho do bebê. Que eles falam que é o ajuste da perninha, mas é como se fosse o ajuste do tamanho do bebê. Então, hoje o Apollo tem 7,5 kg e 6 meses. Ele usa no ajuste do meio, então no ajuste 2. Ó, eu pego e dou essa ajustadinha aqui. Então, fica assim. Parece que não vai dar certo, mas quando coloca o absorvente dentro, dá super certo. Ó, ela fica ajustada aqui. Esses botões aqui, esses botões aqui de cima são o ajuste da cintura, tipo a fralda descartável, que você pega aquele velcro e puxa assim, é a mesma coisa. Então esses são os estes são os ajustes da cintura. Então aqui você vai ajustar ali na cinturinha do bebê. Essa é a parte mais tranquila. O problema é ajustar aqui. Esse ajuste aqui, e o problema maior é que quando eles são recém-nascidos, e eu uso desde o primeiro dia que eu cheguei da maternidade com o Apollo em casa, na maternidade eu não levei porque a minha maternidade era em outra cidade, enfim, e tem a questão da lavagem, então na maternidade eu usei descartável, mas quando eu cheguei em casa eu já comecei a usar as ecológicas. Mesmo no primeiro ajuste, primeiríssimo de todos os ajustes aqui, quando é muito recém-nascido, ela fica grandona. Ainda assim fica grande, fica um pacotão no bebê. E o problema é que vazava. Então no comecinho, nossa gente, era uma troca de fralda, uma troca de roupa, uma troca de fralda, uma troca de roupa. E a gente ia nesse rolo o dia inteiro. A minha sorte é que o Apollo nasceu no verão. Ele nasceu dia 22 de dezembro, então era um pouquinho mais tranquilo. Mas, assim, vazava em todas as trocas, era uma coisa. Mas eu acho que isso faz parte do processo de aprendizado também. Talvez, se eu tiver outro bebê hoje, não vaze tanto no começo. Porque eu precisei entender a questão da cava. Por exemplo, quando você coloca no bebê, eu já mostrei lá no meu Instagram, colocando no Apollo, né? Quando a gente coloca, ele tá deitadinho aqui. Então o bebê vai deitar aqui em cima, certo? Quando você vai passar pelo meio das perninhas, tem que fazer isso aqui, ó. Ó, vê se dá pra ver. Tem que fazer esse movimento de pinça aqui, ó. Nessa parte. Então você vai pinçar aqui e vai puxar, assim. Essa pinça é bem importante, porque é isso que vai fazer com que a fralda fique mais ajustadinha ali no meio dele, ó. Então você faz essa pinça aqui com a mão, tá vendo? E este elástico aqui, é importante passar o dedo por dentro e puxar esse elástico pra fora também. Porque se você não puxa o elástico pra fora, ele fica pra dentro assim, e aí molha aqui a lateral e molha a roupinha, e aí vaza. É importante fazer isso aqui e puxar o elástico pra fora. Mesmo eu mostrando, porque eu vi vídeos de pessoas fazendo isso, e mesmo eu mostrando, mesmo eu vendo vídeo, é difícil. Você vai ver eu fazendo aqui e você vai demorar um tempinho pra se adaptar. Então, eu acho que o maior segredo da fralda ecológica é a persistência. Acho que assim como tudo na vida, né, gente? Mas pra mim, assim, a persistência foi pela necessidade mesmo, porque eu não tinha outra opção, né? Usar a fralda descartável não era uma opção. Então a gente foi nessa coisa de persistir pra conseguir usar e tal. Até a hora que eu me adaptei real, assim. No momento que eu me adaptei mesmo com as fraldas ecológicas, hoje eu não tenho nem vontade, não existe a possibilidade de voltar das fraldas descartáveis. Voltar, assim, pros dias que eu usei na maternidade.
Não existe a possibilidade de voltar para descartáveis, porque eu acho elas muito ruins. E parece que ela é cheia de coisa, parece que os dias que eu usei o Apollo assou. Então, eu não consigo imaginar usando fralda descartável. E eu acho que a fralda ecológica, ela só tem vantagem. Hoje, eu sou uma super defensora mesmo. Primeiro, que você não produz lixo. Então, a gente que tem essa relação diferente com o lixo, justamente porque aqui não tem coleta de lixo, a gente acaba tendo essa relação, sabe, com a questão do lixo. A gente produz muito lixo. Quando você precisa armazenar o lixo em casa por uma semana para levar até o lugar onde tem a coleta, é surreal a quantidade de lixo que a gente produz. Eu tenho bastante cachorro, então a gente compra ração de saco de 15, 20, 25 quilos. Toda semana, mesmo tendo composteira e mesmo levando o lixo reciclável na cooperativa de reciclagem, toda semana a gente produz um saco de 15 quilos de lixo. Toda semana. É muito lixo. Imagina se contar todo o resto. É lixo pra caramba. Então, não produzir lixo eu acho uma coisa maravilhosa. Segunda vantagem, depois que você aprende a fazer o ajuste, a fazer essa cava, a puxar o elástico pra fora e ajustar no bebê bem certinho, não vaza. Gente, não vaza. Olha, raramente eu preciso trocar a roupinha do Apollo porque vazou. Raramente mesmo, ela não vaza. E à noite eu consigo montar uma fralda noturna. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando os absorventes. E aí eu mostro quantos absorventes eu uso pra fralda noturna. Mas o Apollo faz 12 horas de sono sem troca de fralda. Então eu coloco ele pra dormir 7 horas da noite e tiro ele do berço 7 horas da manhã e a fralda não vaza. E ele é um bebê que faz muito xixi. Tanto é que eu uso muito absorvente de noite. Inclusive, teve um dia que a gente ficou preso em outra cidade, não conseguia voltar pra casa, enfim, a gente teve que dormir fora de casa. E eu não tinha fralda suficiente pra noite. E aí eu precisei comprar fralda descartável. Eu comprei uma da Huggies, boa, não sei qual, mas era uma da Huggies. Era a única que tinha no mercadinho que a gente parou, gente. Eu comprei aquela ali. E eu precisei colocar 2 fraldas à noite e quase vazou. Quando eu acordei de manhã, as 2 fraldas estavam bem cheias. Então, assim, ele faz muito xixi. Tanto é que quando eu venho pegar ele no berço aqui de manhã, tá o cheiro bem forte de xixi, mas não vaza. Então não atrapalha o sono dele. Quando ele acorda pra mamar, mas assim, ele acorda, bota no peito, bota no berço de novo e dormiu, sabe? É uma coisa maravilhosa. Eu acho essa uma vantagem, assim, sensacional. Outra vantagem, que talvez pra você possa parecer uma desvantagem, mas eu acho que é uma super vantagem, é sair na rua com o bebê e com as fraldas ecológicas. Eu acho muito mais prático. Talvez porque já entrou na minha rotina, mas eu acho muito prático. Porque, por exemplo, eu tô na rua, aí eu tenho a mochilinha dele. Eu posso fazer um vídeo, inclusive, mostrando a mochilinha, como que eu saio na rua com ele. E aí eu tenho a mochilinha. Se eu preciso trocar, eu deito o carrinho rapidinho, troco ele ali no carrinho mesmo, guardo a fralda suja dentro do saco próprio pra guardar a fralda suja, o impermeável, e pronto. Eu não preciso incomodar ninguém, eu não preciso ir num banheiro, eu não preciso de um trocador, eu não preciso de nada. E eu sou muito rápida na troca de fralda. Às vezes, quando tem alguém comigo, a pessoa fala: meu Deus, você trocou a fralda dele? Troquei. Eu sou muito rápida. Mesmo. Então, eu sou super defensora, mesmo. Eu acho que ela só tem vantagem. E sem contar que não vaza e não assa. Toda vez que eu precisei usar a fralda descartável, então lá no comecinho, quando eu não tava bem adaptada, quando eu cheguei com ele da maternidade, teve alguns dias que eu tentei usar a descartável porque eu não conseguia usar a fralda de pano. Assou. Inclusive, o Apollo teve cândida na época, foi uma coisa horrorosa. Não posso dizer que foi só por causa da fralda descartável, tá, gente? Pelo amor de Deus, não foi. Mas a cândida é um fungo que a gente já tem na mão, né? E o certo seria a gente lavar a nossa mão toda vez que vai trocar eles, antes de trocá-los. Inclusive, depois desse episódio, eu sempre deixo o álcool gel do lado do trocador e em todas as bolsinhas dele. Ele nunca mais teve. Mas na época ele usava a fralda descartável. E foi um dos motivos que talvez... eu alternava entre fralda ecológica e fralda descartável. E aí a minha pediatra me falou sobre a lavagem. Então ela me falou pra fazer uma pré-lavagem só com vinagre. Isso também resolveu, ele nunca mais teve. Mas, às vezes que ele usou a fralda descartável, assou.
Inclusive, o dia que a gente precisou dormir fora, deu uma assadinha. Então, assim, a fralda ecológica não assa. É uma coisa maravilhosa. Ela não vaza, ela não assa. Eu acho muito mais prático. E a lavagem. Todo dia de manhã, eu pego as fraldas, coloco na máquina e fim! E depois eu estendo. E seca super rápido. Os absorventes, que eu vou mostrar em outro vídeo, eles são mais difíceis de secar. Mas eles podem ir na secadora. Então, eu tenho secadora e é muito prático. Mas pra quem não tem secadora, tem os absorventes que são em formato de toalha, que são esses aqui, ó. Eles não são tão difíceis de secar. Eles demoram mais pra secar do que a fralda, mas também não demora tanto. E como que eu faço a lavagem? Eu faço uma pré-lavagem naquele ciclo extra rápido com vinagre e depois faço uma lavagem completa. A minha máquina, acho que é Brastemp. E ela tem aquele ciclo dia a dia. Então eu faço uma lavagem, que é o ciclo normal, gente, de toda a máquina. Então eu faço uma no extra rápido com vinagre e depois com sabão eu uso o Omo Puro Cuidado. Não é publi, mas poderia ser. Que eu só uso esse mesmo. Um pouquinho só de sabão. E aí faço uma lavagem completa naquele ciclo dia a dia com duplo enxágue. Ela sai da máquina como nova, perfeita. E aí de tempo em tempo eu faço uma lavagem que eles chamam de lavagem profunda com detergente. Então eu coloco um copinho de detergente, assim, o mesmo copinho que eu colocaria de sabão, só que de detergente. Tem que ser o neutro e tem que ser sem glicerina. Eu gosto muito do IP, também não é publi, mas poderia ser, porque eu também só uso IP. Porque, por exemplo, o Limpol tem glicerina. E aí a glicerina, ela pode impermeabilizar a fralda, então não pode usar. O IP não tem glicerina. Então eu uso um copinho daquele detergente neutro da IP, mais ou menos a cada 15, 20 dias, e ela fica bem lavadinha também. Olha, se você tá na dúvida entre usar descartável ou não, usar descartável ou usar ecológico, e tem a possibilidade de testar a ecológica, eu falo pra você testar. E testar por bastante tempo. Então você testa assim, ó, por, sei lá, um mês. Que eu tenho certeza que se você testar por bastante tempo, assim como eu, você não vai querer voltar para os descartáveis. E você vai ver que é muito mais prático do que parece. Vou fazer alguns outros vídeos mostrando marcas, absorventes, pra quem tem mais interesse nisso. Mas espero que a minha experiência tenha te ajudado. E se você gosta desses assuntos de maternidade, quero te fazer um convite para você conhecer o meu clube de leitura sobre maternidade. Lá a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Tem um livro do mês, então você recebe um direcionamento de leitura todo mês. No final do mês tem um aulão sobre o livro e lá também tem conteúdos com especialistas. A minha consultora de amamentação vai falar por lá, a minha obstetra vai falar por lá. Quem mais? A minha amiga que é contadora de história, que inclusive fez o primeiro podcast comigo, deu uma aula pro Clube Maternidade ensinando como que a gente pode contar a história pros nossos filhos em casa, com as técnicas da contação de história. Então ele tá muito legal. Se você tem interesse, clica no link no descritivo desse vídeo e vem participar com a gente. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então um beijo pra você. Se você tem mais interesse, espere aqui que vai ter mais vídeos sobre esse assunto. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.